Ok. Então, essa aula é a aula dedicada para a exploração dos principais tópicos que serão abordados na disciplina, metodologia de avaliação, tudo isso que foi descrito aqui, que está sendo descrito aqui nessa agenda e que foi dito antes de começar a gravação, para você que está pegando a gravação a partir de agora, certo? Então, até como de costume, como eu tinha comentado também na outra aula, as gravações sempre estarão disponibilizadas tanto aqui pelo grupo do Skype quanto no AVA, certo? Inclusive de programação 2 já está lá. Então, sempre você vai ter acesso às gravações das aulas. A avaliação, bom, a disciplina vai estar dividida em 4 módulos, então a gente começa agora em fevereiro e vai até meados de maio. Então, só em fevereiro, março, abril, maio, né? Então, em torno de 4 meses aí. Então, a ideia é que para cada mês, né, mais ou menos, né, não vai dar exatamente um mês para cada módulo, mas que se divida o tempo, né, desses 4 meses entre 4 módulos. 4 módulos nada mais é do que uma divisão dos tópicos em partes, né? Então, assim, por exemplo, a, a primeira, os primeiros 25% de conteúdo serão considerados para o primeiro módulo. Então, é só para dizer que cada módulo vai ter uma pontuação total de 2,5, dos quais esses 2,5 serão avaliados a partir de 2 atividades valendo meio ponto e um trabalho prático valendo 1,5 ponto. Então, o encerramento de um módulo sempre será com um trabalho prático. E, ao longo do módulo, sempre vocês farão 2 atividades valendo meio ponto. E essas atividades aí é que é a principal diferença para a Programação 2, né? Em Programação 2, essas atividades eram estritamente listas de exercício de problemas de programação, né? De algoritmos, digamos assim, para vocês resolverem. Aqui em Programação 4, essas atividades podem ser tanto listas de exercícios, com problemas para serem resolvidos com aquilo que a gente estiver vendo naquele momento, né, da disciplina, quanto questionários também, por exemplo, né? Eu posso passar um questionário ou até mesmo, e eu já vou adiantando aqui, né? Uma atividade pode, uma dessas, por exemplo, as duas pode ser um conjunto de questionários. Por exemplo, um conjunto de 5 questionários é equivalente à atividade 1, né? E um problema para ser resolvido é o equivalente à atividade 2. Pode ficar tranquilo que eu vou deixar isso claro quando for acontecer. Então, tudo que for com relação às atividades, onde cada uma dessas atividades vai valer meio ponto, eu vou dizer, olha, isso aqui é a atividade valendo meio ponto, isso aqui é a outra atividade valendo meio ponto, ou o conjunto disso aqui vai valer meio ponto, certo? Então, essas atividades elas vão estar sempre relacionadas ao conteúdo corrente, né, vigente. Então, mais ou menos lá para a primeira metade do módulo, a gente já vai ter uma atividade ou um conjunto de atividades com o conteúdo que a gente for vendo até aquele ponto, e a última atividade também com o conteúdo entre a primeira e a segunda atividade. E esse trabalho prático, geralmente, também colocando em prática os conceitos que a gente for aprendendo, né? Então, como é programação 4, né, que envolve desenvolvimento web, então, vocês podem esperar que vocês vão colocar em prática a prática de desenvolvimento web, né, com a linguagem que a gente estiver aprendendo naquele momento ali. E aí vai estar aprovado o aluno que tiver nota maior ou igual a 5, certo? Que é a nossa média aqui. Com relação a presenças, né, como também já comentei, e isso é a norma, né, que foi dita para a gente, que se fosse conduzir disciplinas assim à distância, né, as presenças nas aulas síncronas, elas não são cobradas. Na verdade, não há nenhum tipo de cobrança de presença nessa modalidade de ensino, certo? Então, não será exigida a sua presença aqui como você está aqui nesse momento, né? A gente tem aqui 8 pessoas das 10 inscritas no grupo, a gente tem 8 pessoas presentes. Essa sua presença aqui não será obrigatória, certo? Se você quiser, você pode acompanhar todas as aulas gravadas daqui até o final da disciplina, ok? Então, eu não vou fazer chamada e não vou verificar quem assistiu a aula, seja síncronos ou seja a aula gravada. Eu não vou verificar se você está assistindo as aulas gravadas também, não, ok? Isso vai ficar por conta do aluno. Então, presenças de qualquer maneira não serão cobradas. Agora, mesmo assim, por que eu preferi dar aulas síncronas? Acho que eu já vou até passar para a parte aqui, depois eu volto ali, né? As aulas serão síncronas
Bom, a minha única experiência até agora com esse tipo, com essa modalidade de aula foi no final do ano passado, ainda lá em Várzea Grande, onde eu ministrei uma disciplina também nesse formato e também deste jeito aqui, com aulas síncronas, né? E pelo feedback dos alunos, eles acharam, eles dizendo que na comparação com outras aulas de outras modalidades, as assíncronas, por exemplo, eles gostaram desse modo. É a opinião deles. Eu nunca dei aula de outro jeito nessa modalidade à distância assíncrona, mas estou seguindo o feedback que eles me deram até agora, que foi positivo de como essas aulas foram dadas dessa maneira, e vou seguir por aí enquanto eu estiver recebendo feedbacks positivos. Isso quer dizer que, ainda que eu esteja assumindo aqui o compromisso de dar aulas síncronas, se por acaso vocês se reunirem e acharem que o modelo não está sendo proveitoso, ou que vocês estão tendo prejuízo de alguma maneira, ou que não está legal, que preferem que seja feito de outra forma, eu estou sempre aberto para que vocês entrem em contato comigo e me digam o que estão pensando a esse respeito, certo? Se vocês já acham que mais à frente que a estratégia utilizada não está sendo proveitosa, ou está prejudicial, a gente repensa isso daí e vê se pode mudar. Mas eu vou começar dessa maneira e vou sempre ficar aberto aí às sugestões, ao feedback de vocês, certo? Então, todas as quartas-feiras, que é o horário oficial que foi delimitado para essa disciplina, se ele ocorresse presencial, será a aula dessa modalidade de maneira síncrona a partir da 1h30 da tarde. Ok? Hoje a gente começou às 2 horas, né? Mas eu pretendo começar às 13h30. Então, 13h30 eu vou iniciar a chamada lá no Skype. Se você tiver no grupo, pelo que eu entendi do ano passado, não quer dizer que vai ficar aparecendo uma chamada para você, né? Igual como se fosse uma chamada telefônica. Parece que você vai entrar lá no grupo vai aparecer lá que tem uma chamada em andamento, você pode ingressar. Eu acho que é assim, se eu não me engano, certo? Não quer dizer que mesmo você não querendo, sei lá, você vai estar lá de frente para o juiz e seu telefone vai tocar 1h30. Parece que não é assim, não. Eu acho que você abre o grupo e lá vai estar assim, uma chamada está iniciada. E aí você ingressa nela. Só estou dizendo isso enfim, passou isso aqui por agora pela minha cabeça, mas eu não tenho certeza não. Isso também não é importante. O formato é semelhante à aula presencial, né? Então a ideia é que eu exponha o conteúdo, esteja aberto às dúvidas, que vocês possam intervir na aula toda vez que tiver dúvida. Então, de que maneira? Eu tinha sugerido, né? Tem um botãozinho aqui de Raise Hand. Se você clicar, aparece uma mensagem para mim que alguém levantou a mão, né? Você pode fazer isso, ou você pode abrir seu áudio e falar, professor, né? Ou você pode abrir o chat e digitar a pergunta no chat. Então, são essas três formas aí que a gente utilizou no semestre passado e que deu certo, certo? Então, se você quiser testar aí, clica no seu. Inclusive, fica a mãozinha levantada enquanto eu não baixar, né? Você clica aqui no Raise Hand, no levanta a mão, e enquanto você não, não clicar de volta, ele não abaixa a mão. Então, é uma forma de saber se você está com uma dúvida ou não. Eu acho que isso aqui vai ser interessante para uma outra situação que eu vou descrever agora, mas fique você sabendo que essa é uma opção de você me chamar a atenção e para tirar uma dúvida. Mas também pode abrir o áudio, chamar, né? Ou pode chamar no chat também. Como eu já tinha falado, né, as aulas serão gravadas como está sendo aqui agora e jogadas no AVA. E fora esse período aqui das 13h30 às 17h30, que eu vou comentar mais alguma coisa sobre esse período também, você pode entrar em contato comigo pelo AVA, naquela seção lá de mensagens, certo? Que essa seção de mensagens, quando você manda, ela chega direto no meu e-mail, que é o mesmo e-mail aqui que está aqui, sandino@ufmt.br, que eu respondo lá pelo AVA, né? Inclusive, ela nem permite que eu responda pelo e-mail, quando ela chega no e-mail. Ela pede que eu abra o AVA e responda pelo AVA. Mas os contatos preferenciais são esses. Mensagens via AVA, pelo e-mail direto, você pode mandar também para esse e-mail aqui direto, sandino@ufmt.br. Você pode chamar no grupo do Skype também, e aí você pode perguntar no próprio grupo que foi criado, porque talvez a sua dúvida seja a dúvida de outra pessoa, ou talvez essa outra pessoa até responda para você primeiro que eu, né, se ela tiver já à disposição.
E de preferência em horário comercial. Não quer dizer que você não possa fazer uma pergunta lá às 3 horas da manhã. Eu estou dizendo que o compromisso oficial que eu tenho é de responder em horário comercial, né? Claro que variações ocorrem aí, aqui e ali, mas o compromisso oficial é de responder das 8 da manhã até as 6 da tarde, certo? Sobre esse horário aí da quarta-feira, então, aparentemente parece que são 4 horas, né, de aula, mas não são. Claro que não vão ser 4 horas ininterruptas de aula. Primeiro que vai ter um intervalinho aí nesse meio tempo. Segundo que essa disciplina ela é pensada para ser 50% teórica, 50% prática, né? Então, a ideia é que a partir da 1h30 a gente exponha o conteúdo teórico, apresente exemplos, resolva algumas vezes algum exercício prático só para mostrar como é que é feito, para que depois, quando você for fazer, você saiba como fazer. Então, na primeira metade da aula, a ideia é que seja uma exposição teórica, usando exemplos, e numa segunda metade, com uma parte prática, onde vocês vão colocar em prática o que foi exposto na teoria. E aí, aqui eu ainda tenho uma certa incerteza como é que isso vai funcionar, porque ainda que eu tenha dado aulas síncronas, essa parte de exercícios era feita à parte, eles não faziam durante esse período, assim, eles faziam na casa deles, na hora deles lá, e depois iam me mandando as dúvidas nesses horários de atendimento, nesses canais de atendimento aqui que eu tinha falado. Aqui, nesse processo de ser feito aqui, né, num período específico, eu ainda não tenho certeza como é que vai funcionar, como é que vai ser a dinâmica disso, né? Se é assim, por exemplo, eu passo o exercício e fico aqui online nesse tempo, até que vocês respondam, por exemplo, eu posso fazer um exercício, né, um exemplo do que eu posso fazer, né? Criar um exercício com hora limite para ser entregue, um exercício valendo para aquele conjunto de exercícios que vão valer meio ponto, e aí eu fico aqui como se fosse de plantão, né? O AVA permite que você crie uma atividade, essa atividade ela tem uma hora para você submeter, se você passar disso você não consegue. Então eu fico aqui para você, até que você consiga resolver o seu exercício, submeta no AVA. Submeteu no AVA, sei lá, com 1 hora de antecedência, você está dispensado, né? Desse compromisso aí. Mas uma das possibilidades é essa que eu estou falando para vocês. Ok? Então isso é ajustável, isso sim, com o tempo a gente vai encontrar o melhor jeito para lidar com essa segunda parte prática, certo? Como eu não tenho experiência nenhuma nessa parte prática à distância assim, é por isso que eu não estou firmando nada agora com 100% de certeza, mas já pelo menos dei algum adiantamento aí de como é que pode ser. Ok? Por enquanto vocês têm alguma dúvida aí? Querem perguntar alguma coisa aqui por enquanto? Para mim, por enquanto, tá tranquilo. Por enquanto tranquilo, né? Ok. Beleza. O Skype funciona bem para isso aqui. Eu gostei de usar. A velocidade, o tempo de resposta aqui das mensagens de vocês é bem rápido. Dá para sacar logo quando vocês estão falando alguma coisa, quando vocês estão com dúvida, etc. Então, acho que vai ser positivo. Requisitos. Claro, um computador com acesso à internet, né? E conhecimento de programação. Isso aqui é chover no molhado, porque se você está aqui matriculado em programação 4, você já fez pelo menos programação 1. E pelo que me disseram na aula de programação 2, vocês estão vendo Python em programação 1. Não é isso? Vocês confirmam essa informação? Ok. Então isso ajuda inclusive a decidir qual que é a linguagem de front-end que a gente vai utilizar nessa disciplina, né? Muito provavelmente a gente vai seguir com Python para dar essa sequência aí do que vocês já viram, né? Da linguagem que vocês já utilizaram até aqui. Então, não deve ser um bicho de 7 cabeças para a gente lidar com essa disciplina para quem se deu bem com programação 1. Na verdade, o conhecimento em si de programação, igual àquilo que você foi exigido em programação 1, ele é muito mais exigido aqui nessa disciplina para o final, né? Até porque aquelas outras linguagens utilizadas para desenvolvimento web, elas têm muito mais uma estrutura de marcação, né? do que uma abordagem estruturada ou orientada a objeto. Então, o conhecimento em si desses conceitos de laço, de condicional e etc., ele é muito mais exigido
para a segunda metade da disciplina do que para este começo. Bom, que mais? Com relação ao conteúdo programático, né? Aqui, na verdade, é uma transcrição do que está no PPC, né? No plano de ensino que consta no PPC, que é o conjunto do conteúdo que vocês vão ver daqui para frente, né? Com relação a tecnologias de informação para desenvolvimento de sistemas em ambiente web, linguagens de programação para ambiente web, e-commerce, programação em ambiente cliente-servidor, servidor de aplicação. Em resumo, a gente pode resumir aqui em questão de conteúdo prático em si que a gente vai aprender, em termos de HTML, CSS, JavaScript e uma linguagem de front-end, né, que a gente acabou de mencionar aqui, que seria Python. Então, a gente deve trafegar nesse semestre por essas 4 linguagens, né? HTML, CSS, JavaScript e uma linguagem para ser utilizada, por exemplo, para programar um ambiente cliente-servidor, né? Que eu estou mencionando aqui, que pode ser, provavelmente será Python. Então, é por aí que a gente vai trafegar. Esses 4 tópicos resumem isso aqui, que está na tela de vocês, escrito conteúdo programático. Como eu falei, eu tirei a parte onde eu já colocava uma bibliografia básica aqui, porque eu devo variar nisso. Mas não se preocupem com relação a isso, porque todas as vezes que eu utilizar majoritariamente de um livro para um determinado conteúdo, eu vou mencionar esse livro e vou facilitar o acesso de vocês a esse livro, ok? Se é o que eu acho que vai ser bom por esse livro. Então, às vezes, um livro é bom para um assunto, outro livro é bom para outro assunto, mas todas as vezes que eu variar e que eu achar que você precisa ir nesse livro para se aprofundar melhor, para fazer o seu trabalho, por exemplo, ou resolver as suas atividades, eu sempre vou mencionar a fonte do conteúdo original, ok? Deixa eu ver o que mais falta aqui. Bom, tá vendo? Foi até rápido, foi mais rápido do que a outra. E é muito provável que eu tenha truncado alguma informação aí, em comparação com a apresentação também para Programação 2. Mas eu fico à disposição de vocês aqui agora. Vocês têm alguma dúvida do que eu falei até agora? Ou eu falei muito rápido? Até agora não, né? Tá tranquilo, então, o pessoal está dizendo aí. Então, deu para entender, ok. Bom, com relação às vezes a ambiente de programação ou, enfim, qualquer aplicação, qualquer ferramenta que precisa ser instalada, também a gente vai tentar ser o mais didático possível para vocês adequarem o ambiente de vocês para funcionar tudo ok, né? Isso vai ser um pouco mais difícil às vezes, porque lidar remotamente com essa instalação de ferramentas, às vezes não é a mesma coisa que estar num laboratório, né? Um laboratório já pré-configurado, com todas as máquinas já com o ambiente instalado. Mas isso se resolve, né? Com o tempo se resolve. Na segunda-feira mesmo tinha um rapaz que não estava conseguindo ouvir a gente, um outro acessou remotamente, ajudou ele, então eu conto com vocês também para se ajudarem uns aos outros a deixar tudo redondinho. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar também, né? Que o trabalho, até segunda ordem, ele pode ser feito em dupla, certo? Por que eu falo até segunda ordem? Às vezes a turma é pequenininha, que se fizer um trabalho em dupla, aqui vai ter, a última vez que eu contei, acho que tinha uns 15 ou 20 alunos matriculados, né? Então, mas geralmente eu permito fazer em dupla porque, bom, essa interação, independente se é permitido dupla ou não, ela sempre acontece, né? Vocês trocam informações entre vocês aí de maneira lícita ou ilícita, né? O tempo todo. Mas oficialmente os trabalhos vão poder ser entregues em dupla claro, você deixando bem claro aí com quem que você fez, né? O Ava tem isso também, né? Às vezes perguntam, se é em dupla, os dois têm que postar. Eu estou pedindo que isso aconteça porque aconteceu de alguém não ter colocado ali a dupla e o aluno ficou sem nota e depois ter que corrigir, enfim, às vezes se passar do prazo tem que entrar com o processo do SEI e dar um trabalho danado. Bom, então, o canal de vocês aí do grupo já está em aberto. Você pode escrever aí o que você tiver de dúvida daqui até a próxima aula, a hora que você quiser, ou mandar mensagem para o Ava, ou mandar um e-mail, mesmo antes da aula começar, se tiver alguma dúvida aí antes da aula começar. No mais, eu me coloco à disposição aí de vocês. Agradeço a presença de vocês. Vamos ter algum grupo no WhatsApp? Oficialmente não, da minha parte não, ok? Da minha parte
eu não pretendo criar nenhum grupo no WhatsApp. Da minha parte, oficialmente, digamos assim, o nosso grupo que eu criei é esse do Skype. Agora, se vocês quiserem criar no WhatsApp, até imagino que vocês já devem ter, né? Tudo bem, podem criar à vontade aí entre vocês. Mas o meu grupo e os meus canais oficiais são aqueles que eu mencionei, ok? Skype, Ava, e-mail, certo? Não sei se eu fui claro aí. Beleza. Bom, então é isso. Eu vou estar por aqui também, se alguém quiser perguntar alguma coisa, mas no mais, agradeço a presença de vocês. Daqui a pouco, quando eu encerrar essa ligação, essa chamada, o vídeo já vai ficar disponível no grupo e também vai estar lá no AVA, certo? Mas, enfim, o grosso das informações foi esse. Obrigado aí pela presença de vocês e até daqui 2 quartas-feiras, ok? Hoje é dia 10, né? Então, dia 24, ok? Até mais.